Então, o meio do Nogueira para ter vindo, foi um tempo que eu estou querendo trazer esses meninos. A gente precisa avançar as conversas em algumas áreas e a área do jurídico. Né? Nós, segunda-feira eu vou ter uma reunião. Vocês têm um grupo hoje, né? Você está na Conte? Quem que é da Conte? Tem alguém da Conte? Né? Tem um grupo hoje que está Conte, Nova América, o pessoal discutindo LGPD. Não é isso? Responsável, não é? Então, uma das coisas, segunda-feira, a Elaine era para ter conversado terça, agora a gente não conversou, para falar de trazer um evento de LGPD para a região. Acho que vocês estão com ideia, não é isso? Sim, a gente conversou só na última reunião. Então, eu ia falar com você depois, tá? Então, segunda-feira está marcado. Ia ser terça, agora está tendo curso aqui. Aí eu pedi para a Elaine, deixa que o curso vai acabar bem no horário. Acabou bem no horário que ela tinha para conversar. E a gente precisa trazer isso. A FEMA discutiu, a gente levou o tema esse ano de segurança da informação, LGPD. Eu sei que trouxe gente de fora, podia trazer gente da região, mas foi uma pessoa, um ex-aluno que trouxe uma pessoa de fora e falou, vamos conversar, conversa? Vamos conversar a conversa. Então, nós precisamos avançar. E a ideia de trazer esses meninos é para isso. É para a gente começar. Faz tempo que eu tenho gravado. Né? Tem, por exemplo, o do Agro. Eu briguei com o Munhoz também para trazer o Munhoz aqui esse ano, no começo do ano. E já várias pessoas têm assistido esse material depois. Às vezes é um estudante, certo? O cara está lá e não pode assistir. Ele pega depois, ele vai assistir. E com isso a gente vai formando pessoas. Então, de coração, eu queria agradecer você, acordar cedo do seu Carlão. Obrigado, hein? E deixar vocês falar. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Bom dia novamente. Se alguém quiser maneiro, alguma coisa, tá lá no fundo. Lá no fogo. Gente, primeiramente, em nome do escritório, a gente agradece vocês terem vindo aqui prestigiar, né? A gente promete ser bem objetivo e claro, tá bom? E nós somos o escritório Meio Nogueira, escritório aqui na cidade de Assis, né? Nós somos um escritório de direito empresarial voltado a atendimento de pessoas jurídicas, certo? Alguns dos nossos clientes são empresas do ramo sucroalcooleiro, cervejarias, certo? Construtoras e entre outras empresas que tem aqui do segmento. Também atendemos empresas no Brasil todo e o objetivo hoje da nossa conversa, aqui não vou dizer palestra, mas sim um diálogo. Informação de inovadores e diálogo das ideias. Porque a palestra fica meio formal, né? Aqui é mais uma troca de ideias, certo? O objetivo nosso, meu e do Carlos, do Cadu, é o quê? Apresentar para vocês que o direito ele está caminhando a passos largos junto com a tecnologia, certo? É necessário. E o objetivo é a gente mostrar um pouco do nosso dia a dia, essa questão rentabilizada que a gente tem dentro do nosso escritório na questão voltada ao braço de tecnologia, tá bom? Então, quem vai iniciar é o Cadu, eu passo a palavra para ele e depois eu vou concluir, tá, gente? Bom dia, tudo bem? Eu gosto bastante quando o pessoal chama a gente conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente tem vivenciado lá dentro do escritório, né? Eu entrei no escritório como estagiário, acabei seguindo o caminho, iniciando o caminho das startups, fiz um curso referente a isso, e depois acabamos assumindo essa questão de privacidade, proteção de dados, que era algo que estava muito em alta. E aí dentro do escritório eles já estavam caminhando também com relação à tecnologia para a parte administrativa. Então eles estavam seguindo questões relacionadas à controladoria, relacionadas à BI, à ciência de dados. Então é algo bem interessante a gente trazer isso, porque a gente tem vivenciado na prática dentro do escritório um pouquinho de tudo isso que a gente vai falar para vocês. E aí, como o Du falou, a gente tem alguns segmentos que a gente atua, um deles inclusive é o ANTech, que traz essas questões de tecnologia para dentro do escritório, inclusive repassa isso para os clientes também, com soluções, com ferramentas, com orientações. Então, nossa atuação acaba sendo não só na parte de processo, mas também essa parte preventiva, essa parte de orientar o cliente nessas questões de tecnologia e de inovações dentro do cenário do direito. E aí, antes de começar a abordar especificamente os temas dentro do direito digital, acho que do direito no mundo digital, é interessante a gente compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem vivenciado no cenário global, né? A gente tem algumas notícias que são até um pouco mais antigas, mas que demonstram que a gente tem caminhado justamente naquilo que estava sendo previsto. Então a gente tem aí a primeira notícia, que é a Arábia Saudita está tornando o primeiro cidadão robô. É uma notícia que é bem antiga já, que é da robô Sophie, que é aquela inteligência artificial que acaba até conversando em entrevista, ela responde perguntas, ela é uma pessoa que parece ser uma pessoa, né? Tem personalidade, ela consegue interagir quando ela é questionada, e ela acabou sendo reconhecida como cidadã lá na Arábia Saudita.
A segunda notícia que a gente tem é a respeito do plano chinês de monitoramento. Então, eles tinham um plano de monitorar os cidadãos da China para poder estabelecer um ranqueamento de cidadãos. Inclusive, isso influenciaria no que eles poderiam ou não fazer. Tinha uma previsão de que poderiam ou não viajar, se poderiam ou não sair do país. Então, isso é algo que também estava na pauta deles, e é algo que a gente tem visto com frequência agora, a questão de vigilância. A gente tem, inclusive, uma teoria bem legal que trata a respeito disso, que é o capitalismo de vigilância, que é a questão de monetizar essa vigilância que as empresas, que o governo tem sobre as pessoas. A gente tem um outro tema aí que são os carros autônomos, que também são uma realidade cada vez mais presente, né, na nossa sociedade. A gente tem visto diversos testes sendo feitos, a Tesla cada vez mais evoluindo com relação a isso. A gente tem o tema da transformação digital e a era paperless office, que é a questão de nós acabarmos com o papel, passarmos tudo para o digital. Então vamos digitalizar tudo e não vamos ter mais arquivo físico. Inclusive, durante a pandemia, a gente teve um avanço muito significativo com relação a isso. Aí na própria notícia a gente tem uma observação lá embaixo que é cerca de 450 bilhões de papéis foram economizados durante a pandemia em razão desse movimento paperless que eles chamam. E aí, por último, a gente tem aqui um slogan que o pessoal usou numa campanha que era contra o abuso de robôs. Que eu não me recordo não sei se vocês vão se recordar daquela que saiu bastante notícia do pessoal testando aqueles robôs que pareciam um cachorro, que eles chutavam, empurravam para ver o que o robô fazia. E aí surgiu esse movimento de contra o abuso dos robôs, né? Então, sim, são assuntos que estão bem altos, são assuntos que se referem especificamente à tecnologia, digital, e ao avanço que a gente tem vivenciado dentro da sociedade. No Brasil, agora trazendo para o direito, no Brasil teve algumas legislações que passaram a regulamentar essas questões. Uma delas, que é a mais importante dentro do cenário de digital e de internet, é o Marco Civil da Internet. Ele acaba trazendo algumas regulamentações especificamente para causar uma maior proteção e responsabilizar aquelas pessoas que estão envolvidas dentro desse âmbito de internet. Então, ela acaba regulamentando a internet por si. E aí ele trata algumas questões que são de extrema importância naquele cenário quando essa lei foi estabelecida, né? Que é a questão da liberdade de expressão e privacidade. A gente tinha uma discussão muito grande do que poderia ou não ser veiculado na internet, nas redes sociais, então ele traz algumas regulamentações a respeito disso. A coleta de dados pessoais, muito embora ainda não houvesse a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o Marco Civil da Internet já estabelecia algumas regras a respeito de dados pessoais na internet. Registro das conexões à rede, registro de navegação do usuário, esse daqui é um tema bem interessante também, porque acaba estabelecendo alguns regramentos para plataformas, para as redes sociais, com relação a ter um registro do que as pessoas estão utilizando dentro da plataforma delas. E aí isso daqui serve, inclusive, no âmbito de processo, que a gente acaba pedindo para que os provedores de internet, provedores de plataforma, forneçam esses dados dentro de processo. Retirada de conteúdos infringentes, então a gente acaba aqui trazendo uma aplicação de ordens judiciais para dentro das plataformas para que retirem os conteúdos que são ilícitos, mas até mesmo as próprias plataformas podendo fazer essa retirada quando houver situações específicas. Então, quando trate, por exemplo, de assuntos de conteúdo sexual, a própria plataforma poderia fazer essa remoção sem que tivesse uma decisão judicial. A gente acaba trazendo algumas previsões que padronizariam e indicariam qual é o caminho que tem que ser seguido quando acontece algum tipo de evento dentro da internet. E aí, por último, é um assunto que também está bastante em alta, que foi retomado nos últimos anos, que tem a ver com a neutralidade da rede, a neutralidade da internet. Que é justamente o fato da internet não poder ter uma discriminação com base em serviço, com base em quem está usando, com base em quem vai fornecer. Então, o ideal, né, e se discute, é que a internet seja idêntica para todos, independente de qual vai ser o provedor que vai fornecer, de quem vai utilizar, se vai usar a plataforma X, se vai usar a rede social X. Então, a internet deveria ser igual para todos. Isso tudo foi tratado dentro do Marco Civil da Internet, que é uma lei um pouco mais ampla, não trata especificamente de alguns pontos que depois acabam sendo regulamentados por leis específicas, mas que já que inicia esse assunto do direito digital, do direito da internet dentro do cenário brasileiro. Aí a gente tem um avanço, tiveram várias leis durante esse período, a gente teve leis que tratavam a respeito, por exemplo, de vazamento de informações pessoais na internet, que é a Lei Carolina Dickmann, tivemos as leis relacionadas a startups, que também começaram a surgir durante esse meio termo. E aí nós tivemos a Lei de Proteção de Dados no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata a respeito de proteção de dados especificamente e privacidade. No cenário global, antes de chegar essa lei aqui no Brasil, a gente já tinha um movimento muito avançado, principalmente na Europa,
que inclusive o Brasil acabou copiando um pouquinho do que acontecia lá para estabelecer as regras aqui no cenário brasileiro. E isso em razão de um movimento que também já estava acontecendo na parte financeira, na parte econômica. E aí tem algumas notícias, não sei se para vocês dá para enxergar bem, mas que fala que os dados são o novo petróleo do mundo, né? O novo petróleo global, em razão justamente do valor econômico que ele passa a ter. E, inclusive, esse é um assunto que também é bem discutido, em que sentido que os dados seriam um novo petróleo, se é só financeiramente, se é estrategicamente. Então, é algo que também ficou em alta antes da entrada da lei aqui no Brasil. E aí, para demonstrar como existe uma importância nesse tema, eu trouxe aqui também algumas notícias que tratam a respeito de multas que foram impostas para empresas, e se a gente for observar os valores, embora no Brasil não seja nesse patamar aqui que está nas multas que foram aplicadas fora do Brasil, são multas que são significativas, inclusive para empresas que são bem grandes. Então, a gente tem o caso da British Airways, que é uma empresa de transporte aéreo, que foi multada em 230 milhões. A gente tem o caso do Facebook, que teve que pagar uma multa de 5 bilhões de dólares por violação à privacidade. Então, assim, é um tema que também tem bastante relevância e que acabou sendo tornado algo que foi foco agora, inclusive é algo que está bastante na mídia hoje em dia. E aí aqui no Brasil, trazendo para um caso mais recente, que é o da ANPD, que é a Autoridade Nacional que trata especificamente de proteção de dados, a gente teve a aplicação da primeira penalidade por descumprimento. E aí aqui até um ponto de Mínima, né? mínimo, bem baixo. Sim, É aquilo que a gente falou, né? No Brasil a gente tem valores bem pouco expressivos como penalidade dentro do cenário. E é até engraçado a gente falar nessas questões do Brasil, porque a gente pode ver que essa notícia aqui é de 2023. As notícias lá de fora são bem mais antigas, então a gente tem um certo atraso em relação ao tema quando a gente trata sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. E não só com relação à proteção de dados e privacidade, né? O direito brasileiro ele costuma ser um pouco mais atrasado com relação a essas matérias de direito digital, de internet, do que fora do Brasil. Então é algo que a gente tem tentado evoluir cada vez mais para tentar sempre acompanhar as tendências, mas não é algo que a gente tem tido muito sucesso ainda. A gente entra depois no tema de inteligência artificial, também é algo que agora voltou à tona, especialmente em razão do ChatGPT, em razão das questões que foram trazidas com as novas ferramentas de geração de imagem, geração de conteúdo, que auxiliam inclusive em algumas tarefas, mas que ainda também estão em desenvolvimento. E aí a gente entra na questão do machine learning, que é justamente a máquina aprender sozinha com... Tem vários tipos de machine learning, né? Alguns deles são mais específicos, outros são um pouco mais abrangentes, mas de forma resumida a máquina aprendendo por si só conforme ela vai sendo utilizada. Ela recebe alguns comandos, ela tem algumas orientações e depois ela vai progredindo a evolução dela por ela própria, né? Nós temos a questão aí que acaba entrando um pouquinho mais na parte de regulamentação, que é algo bem antigo também, que é a lei de Asimov, que trata algumas questões que deveriam ser observadas nessa questão de robótica. Isaac Asimov. Isso, Isaac Asimov, perfeito. Autor. Isso, Aquelas leis robóticas. Perfeito. Aquelas 3 leis que são base para a robótica, que também servem como base para a inteligência artificial, que visam justamente trazer a coexistência entre os robôs e os humanos, que diz respeito ao robô não poder agredir ou violar direitos humanos, que o robô tem que obedecer às ordens humanas, que o robô tem que preservar a própria existência, mas desde que ele não desobedeça as regras anteriores. Então já existia uma visão para que esse caminho fosse acontecer, justamente no sentido de que os robôs deveriam preservar os humanos, porque, assim, querendo ou não, é algo que a gente pensa toda vez que a gente vai falar sobre inteligência artificial robô. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o robô vai dominar o mundo e vai acabar com o ser humano, né? Os filmes trazem isso. Então, assim... Tem um filme muito interessante, não sei se vocês vão assistir, é O Robô, né, do Will Smith, né, que ele traz principalmente essa questão das 3 leis, né? O robô ele tem que proteger um ser humano, mas ele não pode agredir um ser humano, né? E quando o filme foi lançado, até a crítica, né, falou muito bem do filme, foi indicado ao Oscar, mas a crítica falou que isso daí era algo fora de realidade, né? Talvez há milhares de anos, né? Só que o que vem acontecendo? Isso daí já é realidade, né? Algumas forças militares usam robôs, né, guiados e com inteligência artificial para fazer o mal, mas também há coisas para fazer o bem, né? Então a necessidade de ter essa lei, né, cara? Perfeito, E aí a gente acaba, inclusive, trazendo agora para o cenário atual que a gente está em discussão para estabelecer novas leis e regulamentos para tratar sobre inteligência artificial, né? Porque é algo que tem evoluído com uma certa
estava no cenário anterior à pandemia que pouco se falava sobre inteligência artificial para nós que estava fora do mundo da tecnologia, e hoje em dia o que a gente mais escuta falar é sobre inteligência artificial, né? Está em todo lugar. E aí, na parte do direito, a gente tem as preocupações éticas, que diz respeito a vieses, então, quais informações vão ser imputadas para que o robô assuma as funções dele. A gente teve uma discussão muito grande, principalmente nos Estados Unidos, porque eles passaram a utilizar a inteligência artificial para a classificação de detentos, e aí a inteligência artificial acabou sendo racista, acabou trazendo alguns traços relacionados à origem étnica da pessoa, então existe essa preocupação em proteger o direito do ser humano também quando vai ser utilizado esse tipo de ferramenta. E as questões relacionadas à privacidade também, porque é um assunto que se tornou relevante, que passou a ser regulamentado, então aí também a inteligência artificial precisa ter essa observação quando ela vai quando ela vai ser executada, né? E aí isso acaba abrangindo a questão do uso responsável da inteligência artificial, que também é a preocupação maior nessas leis que vão ser estabelecidas. Outro assunto que a gente tem como tendência é a questão da herança digital, que é a possibilidade de que seja passado para herdeiros alguns bens que antes não eram englobados dentro de herança, né? Então a gente tem as questões de criptomoedas, que se tornou também uma tendência, as questões de domínio de site, plataformas que ficam armazenados alguns conteúdos, redes sociais, milhas aéreas e pontos de cartão de crédito, que apesar de não serem bens, são palpáveis, né? Que podem ser passados de uma pessoa para outra, assim como o dinheiro também não é, mas que também se transmite. Aqui também entraria dentro da questão de herança digital. Canais de YouTube, perfis pessoais e profissionais. E aí nós temos também a questão do blockchain, criptoativos e tokenização. O blockchain tem sido bastante utilizado no cenário do direito. A gente tem usado ele com questões de assinaturas, questões de contratos inteligentes, que também estão tratados aqui nos smart contracts. Então a gente tem essa possibilidade dos contratos agirem por si só, né, serem automatizados. A gente estabelece regras e ele automaticamente se executa conforme vão sendo cumpridas as condições. Nós temos as questões relacionadas a criptomoedas. No Brasil, inclusive, a gente passou a iniciar uma discussão de regulamentação dessas criptomoedas, justamente porque elas estavam sendo utilizadas aqui como uma forma de evasão, lavagem de dinheiro. O pessoal, isso é até um ponto engraçado no direito, que o pessoal costuma utilizar das brechas para se beneficiar. Então, enquanto não tem uma regulamentação específica, as pessoas vão procurando os buracos que existem para tentar... São as ferramentas que alunem as pessoas. Exatamente. E o preconceito da máquina em relação aos presidiários aconteceu também com o currículo, não contratava pessoas deles, mas por quê? As pessoas colocavam, não quero com esse perfil, não quero com aquele perfil, a máquina aprende. Perfeito. Então, o machine learning, isso aí não é ruim as pessoas que direcionam de forma correta. É sempre a regulamentação. o que está sendo imputado, né? E quem imputa é sempre algum humano que está por trás dessa máquina, por trás dessa ferramenta, né? E aí, por último, nesse tópico, a gente tem a tokenização de ativos, que também acabou se tornando uma tendência e agora acabou tendo um retrocesso, que são os NFTs, que são aquelas obras de arte que eram vendidas na internet por valores estratosféricos, e algumas delas, inclusive, foram pagos milhões para a pessoa ter, hoje já não valem mais nada. Então, assim, é sempre uma tendência que tem uma alta, mas possivelmente pode ser que lá no futuro já não valha mais nada. Nós temos também a possibilidade de tokenização de imóveis, que é algo que também já que já tem sido trabalhado, se não me engano, no Paraná, tem uma empresa que é bem forte nisso, então eles transformam, parecido com aquilo que a gente tinha das cotas de condomínio, né? O pessoal comprava as cotas para utilizar durante certo período e depois outra pessoa podia utilizar o mesmo imóvel que ela em data diferente. Só que agora eles têm feito isso em imóveis. Tokenizam imóveis, vendem para diversas pessoas, as pessoas têm parcela ou o imóvel por inteiro e recebe um valor econômico em razão desse token que ela tem. Poderia pegar, por exemplo, 10 pessoas e comprar os tokens referentes a um apartamento e elas receberiam as porcentagens que elas teriam do apartamento, mesmo não sendo donas do apartamento inteiro. E aí, por último, nós temos a questão das startups, que é o que vocês têm vivenciado na prática aqui na Fomenta, né? Que são as empresas, né? A gente pode classificá-las como empresas que trabalham com inovação, possuem uma flexibilidade um pouco maior, geralmente são um pouco mais enxutas, não tem tantos recursos assim como as empresas que já estão desenvolvidas. Elas têm a questão da escalabilidade, então ela é um produto que vai se escalar com o tempo e ela tem um potencial de crescimento enorme. Apesar de ela estar inserida num cenário de incerteza, de não saber se vai ou não
virar alguma coisa, né, vingar, ela tem um potencial de crescimento gigantesco justamente por conta dessa inovação e por ser algo que o mercado pode comprar de uma forma absurda, né? Dentro das startups, na questão jurídica, a gente tem os instrumentos jurídicos que passam a tratar especificamente de questões que as startups têm com especificidade. Então, por exemplo, o instrumento de vesting, que é um contrato de trabalho, mas que não é pago de forma remunerada como um contrato de trabalho padrão. Então, ele traz algumas cláusulas que a gente costuma, inclusive, utilizar para retenção de talento. Então, ele traz uma possibilidade do colaborador entrar dentro da empresa, porque ele recebe uma participação social. Nós temos os arranjos societários, que acabam sendo necessários justamente em razão dessa estrutura, que é um pouco diversa de uma empresa normal, de uma empresa comum. Nós temos as questões de aceleração e incubação, que é a questão de poder fomentar essas startups a ter um desenvolvimento um pouco mais rápido. São empresas que acabam apostando, né, como se fossem investidores dentro das startups. E nós temos as questões de propriedade intelectual. Na parte de tecnologia, a gente tem muito desenvolvimento, muito código. Inclusive, existe uma certa ponderação se vale a pena ou não fazer algum tipo de registro, se é melhor deixar em segredo. Então, tem toda essa preocupação com marca, preocupação com código, preocupação com o que vai ser desenvolvido, com o produto que vai ser desenvolvido e entregue para o mercado. E aí a gente passa a tratar a questão de regulamentação dentro do cenário das atividades que vão ser desenvolvidas pela startup. E aí, dentro das perspectivas jurídicas, nós temos 3 cenários, né? Que é o cenário de seguir a regra que já existe, a gente vai seguir a lei que já existe, a gente vai quebrar a lei que existe e assumir os riscos referentes ao que a gente vai fazer, ou a gente vai criar uma regra nova, a gente vai passar a criar uma lei nova. E aí, um caso que ficou bastante em alta também é a questão... Modificar. Aí entraria talvez um pouco nesse criar, que é um aprimorar, né? Embora não esteja previsão, a gente vai passar a tratar, vai passar a ir atrás de pessoas que poderiam nos auxiliar para criar algo incrementado dentro da lei que ainda não estava prevendo. E aí, dentro desse cenário, a gente tem a questão até mesmo do Uber, que assim, quando ele saiu, estava em alta, não existia lei nenhuma que tratava a respeito. Os municípios começaram a regulamentar no intuito de tentar bloquear o crescimento da plataforma. Aí o governo federal achou que a gente precisa tomar uma decisão para regulamentar essa situação e passar a tratar. Começa a olhar também o desenvolvimento. O iFood também. Tem muitas coisas que estão escapando e estão meio polêmicas. Então, a gente tem essas plataformas todas que tiveram um avanço muito grande, que acabaram ficando em alta, acabaram se tornando alvo também desse tipo de discussão, né? A gente teve as questões de mobilidade, né, em São Paulo, que o pessoal que usava os patinetes, as empresas que forneciam aqueles patinetes, tiveram que tratar essas questões dentro da lei de mobilidade urbana da cidade. Então, sempre tem essas questões que acabam sendo tratadas na parte jurídica. Para o público não fica tão aparente assim, mas são questões que o jurídico tem que lidar no dia a dia justamente para tentar enquadrar a startup e poder direcionar para ela qual é o caminho que ela tem que seguir e reduzir os riscos e prejuízos que ela pode ter. Porque, assim, querendo ou não, o jurídico no Brasil, o direito no Brasil ele é muito rígido nessa questão de inovação ainda. Como nós não éramos um país que tinha tanto incentivo assim, nessa questão de inovação, a gente acabava ficando dentro da caixinha. Agora que a gente tem conseguido evoluir um pouco mais nessas questões de inovação, de digital, a gente tem visto isso dentro desses outros temas que a gente tratou, como, por exemplo, proteção de dados, as questões de regulamentação de internet. Então, a gente tem visto que tem caminhado para esse sentido de inovação, mas não tão rápido quanto a gente esperava. E aí, agora o Eduardo vai entrar na parte de oportunidades e ferramentas, então passo a palavra para ele. Bom, o menino é bom, né? Vou tentar chegar perto ali. Bom, gente, o que acontece? O Cadu deu uma introdução para vocês e mostrou a necessidade da gente estar sempre se atualizando, né? E também a questão da aplicabilidade. Não tem mais como qualquer profissional, seja da área de direito, engenharia, científica, ele tem que usar a tecnologia a seu favor, certo? Tem sempre que estar junto com esse braço, junto com o programador, com pessoas adeptas a essas ferramentas, né? O que acontece? Eu vou trazer agora uma explicação, uma explanação voltada ao escritório Almeida Nogueira, certo? O escritório Almeida Nogueira, ele há um bom tempo já é adepto das tecnologias, tanto pela necessidade quanto esse objetivo que a gente foi criando de o quê? De trazer essas oportunidades, esses marcos temporais que vem vivenciando, né, para dentro do nosso organismo, né?
E eu, como o Carlos, eu tenho formação em direito, sou advogado, só que diferente dele que está inserido em um núcleo jurídico que tem essas aplicabilidades diariamente, eu estou dentro do núcleo de controladoria dentro do escritório, né? Tem até colegas aí de controladoria, mas dentro da empresa, né? Acredito que todos já ouviram falar um pouco sobre controladoria, né? Só que em tese, quando até hoje você vai pesquisar sobre controladoria, o que acontece? Controladoria ela é mais inserida dentro, é um ambiente dentro das grandes empresas, certo? Que fica ali responsável pela administração, pela contabilidade, pelo responsável, né, por essa relação interpessoal. E aí a gente pensa, por que o escritório tem que ter uma controladoria? E aí eu vou mostrar para vocês essas oportunidades, esses braços que o jurídico abraçou junto, tá? Bom, o primeiro ponto aqui que eu tenho que trazer para vocês é a relação jurídica e tecnologia. O Cadu já deu uma introdução sobre essas necessidades, né? E como a tecnologia está impactando na nossa prática jurídica. Principalmente o profissional de direito, se a gente pegar da época do Felipe ali, quando ele se formou, não chamando ele de velho, mas o que acontece? Antes, o cliente, a pessoa, ela se carecia muito da informação, ela dependia muito do advogado informar para ela o que estava acontecendo e ela tinha essa confiança. Talvez isso, por conta disso, por causa de bons profissionais quanto qualquer outro mercado tem ruins profissionais, o advogado tem essa fama de enrolão, de mentiroso, certo? O que acontece? Isso não existe mais, porque o acesso à informação está para todo mundo. Né? E principalmente o que a gente tem no dia a dia ali no escritório, a gente não tem mais que explicar, por exemplo, para um cliente, para uma pessoa interessada em um assunto jurídico, o que é o direito e como fazer, certo? A gente teve que se moldar com o tempo e mostrar para ele, né, a necessidade de ter um advogado para fazer um tratamento adequado e tudo mais. Por quê? Hoje qualquer pessoa que, por exemplo, recebe uma notificação em casa, ela entra no Google, no site do Tribunal de Justiça e vai ver do que aquilo se trata, né? Tem alguns órgãos, alguns tribunais que nem precisam de advogado, né, como o juizado especial, por exemplo, que a pessoa vai lá e ela ingressa com pedido ou se defende ela mesma. O que acontece? Uma grande oportunidade que aconteceu é que o Estado ele foi forçado a usar a tecnologia também. E contrapartida, principalmente o acesso à justiça, ele se dá por meio de acesso remoto de aparelho celular, computador e tudo mais. E o manuseio do processo não é mais aquele manuseio que você vai no fórum, fica folheando aquela bíblia e tudo mais. São adeptos à tecnologia, certo? Então, o advogado ele não tem mais que saber sobre a lei. Ele tem que saber manusear um computador, ele tem que saber manusear uma página, às vezes até um software dentro do escritório. Então, a tecnologia está impactando diretamente, eu digo impactando não, já impactou, principalmente nessa questão de acesso à informação. O advogado ele não consegue mais deixar de dar uma informação ou enrolar, né? Como alguns advogados faziam antigamente. O advogado ele tem que ser objetivo hoje, porque a pessoa às vezes já sabe o que está acontecendo, só que ela não tem muito conhecimento jurídico. Então o advogado tem que ser mais pautado nessa situação. Então eu acredito que o grande impacto frente às pessoas que não estão diretamente no direito é o quê? Acesso à informação, tá? E benefícios e desafios da incorporação de tecnologia no direito. O que acontece? Antigamente, o processo demorava muito. Qualquer ato processual que você fosse, qualquer coisa que você se socorresse à justiça, ele ia demorar muito. Às vezes isso até acontece. Só que há estudos e comparativos que um processo que há 10 anos atrás, quando era utilizado de meios físicos ainda, sem o auxílio da tecnologia, ele demoraria cerca de 10, 15 anos, certo? Dependendo do mérito dele. Hoje, ele teve uma redução de 30% a 40%, certo? Isso se deu em conta do quê? Da tecnologia. E também fica fácil do advogado atuar agora em cenário nacional, em qualquer território ou até internacional. Por quê? Com a tecnologia a gente consegue acessar dentro do nosso escritório e até fazer audiência. Uma oportunidade que a gente teve foi na pandemia, do quê? Que como teve a quarentena, certo? Os processos teriam que correr, a justiça não poderia parar. Então foi forçado o quê? As videoconferências, né? Então a pandemia trouxe
essa modificação para dentro do escritório e acarretou, né, nessa adequação tecnológica ali para a gente, né? E um exemplo de tecnologia utilizada no campo jurídico, por exemplo, não vou dizer que a inteligência artificial está forte ainda, porque ela ainda está em construção como qualquer outro cenário, mas a gente utiliza software jurídico para prevenir, né, quando a gente trata a questão de relação com a empresa, a gente consegue inserir dados dentro do nosso sistema e a gente consegue, a partir dessa inserção de dados, essa ciência de dados que a gente aplica ali dentro, prevenir os riscos dessa empresa. E até com a questão das decisões que são todas públicas, hoje a gente consegue até ter uma noção do que esse juiz vai julgar nesse processo lá no futuro, certo? Estão avançando, pessoal? Aí eu entro dentro do núcleo agora controladoria, que é onde eu estou inserido. Como eu disse, a controladoria, ainda o pessoal acha que é aquele departamento que está responsável pela administração, só pelo pagamento das empresas, né? E por que tem controladoria jurídica dentro do escritório? Vamos pensar assim, um escritório que tenha muitos processos, muitas pessoas para gerir, muitos pagamentos, entre outros afazeres, certo? O advogado, ele não vai ter tempo e nem capacidade ele sozinho de gerir tudo isso. Então, obviamente, o escritório ele precisa dessa controladoria jurídica do quê? Para deixar o advogado tranquilo e confortável para fazer o quê? Para defender o direito e fazer o direito. Toda essa outra responsabilidade de abastecimento de informação, gerenciamento de dados, cumprimento de obrigações, gerir o próprio sistema, fica a cargo dentro do Departamento de Controladoria Jurídica. Todo esse controle de entrada de demandas e saídas é dentro da Controladoria Jurídica. E um ponto importante é dentro desse núcleo que o quê? Que a gente faz a relação com a tecnologia. O escritório Almeida Nogueira, atualmente, ele tem um departamento de tecnologia, como o Carlos mostrou. Então, a pessoa de tecnologia, o programador que a gente tem dentro do escritório, ele não é conhecimento do direito. E muitas vezes ele tem que fazer o quê? Criar sistema, criar scripts, criar formulários que vai auxiliar a vida do advogado. Então é a partir da controladoria que ele leva essa necessidade, se comunica com ele de forma de necessidade e de forma para ele entender o que ele tem que fazer, certo? Então isso, em suma, é isso que a controladoria jurídica tem de responsabilidade dentro do escritório, tá? E a importância, eu já adiantei para vocês, né, na advocacia moderna, que o quê? É dentro da controladoria onde a gente desenvolve melhorias sustentáveis para dentro do escritório, certo? Então a gente tem um núcleo que apoia a tecnologia, mas só que a tecnologia ela vai necessitar do que ela precisa executar, criar. Então é através da controladoria que ela vê essa necessidade dentro do escritório e transporta, pede para eles criarem e a gente executa. Seja com o advogado, seja com a secretaria, seja com o departamento financeiro, seja com os sócios, certo? E exemplos práticos de controladoria jurídica, né? Esses exemplos práticos de controladoria jurídica, eu vou trazer aqui um exemplo que a gente tem no escritório. A gente fez uma implantação, cerca de 3 anos já, Felipe? A gente utiliza, né, o workflow. A gente fez uma implantação sistêmica, isso daqui foi um marco temporal dentro do escritório. Foi o quê? A utilização de workflow para todos os atos processuais. O que acontece? A gente tem um software jurídico que controla todos os nossos prazos, todos os nossos pagamentos, todos os nossos compromissos, certo? E o que acontecia? A gente via que era exponencial, né? Só ia aumentando esses compromissos. E até então era criado manualmente na agenda, inserido alguns dados manualmente, né? Então a gente gastava muito tempo o quê? Fazendo a mesma coisa repetida. Então veio essa ideia do workflow. Só que o workflow é necessário criar com o quê? Com a ajuda da tecnologia, certo? De um programador, de alguém que tenha conhecimento em script. E aí então, durante esse tempo a gente fez um bom trabalho lá de levantar todas as necessidades do escritório, fazer os desenhos de fluxos dentro do sistema integrado, né? E a criação de workflows. Atualmente o nosso escritório ele é 100% integrado no workflow. O que eu digo nisso? A gente não precisa mais de seres humanos para criar compromissos e tarefas, por exemplo, dentro do nosso sistema. Então, o advogado ele recebe uma determinação do processo que chegou lá. Aí ele vai ver que esse processo tem que cumprir determinado ato. Ele vai selecionar lá no workflow que tem gerido no sistema esse ato que precisa fazer. A hora que ele clica e define o prazo, automaticamente vai lançar todas as tarefas e todos os períodos já necessários.
Isso também é interessante, por quê? Porque o ser humano está suscetível a erro, né? Quando a gente aderiu o sistema, a gente avaliou todo esse risco da gente deixar de executar algo ou deixar de deixar passar, né? Porque como a gente lida com prazo diariamente, com o workflow a gente evoluiu isso. Então isso aqui foi um trabalho sistêmico muito interessante que a gente utilizou junto com o núcleo de tecnologia. Jorge, quantos estagiários você liderava antes do workflow? Ó, antes do workflow a gente tinha cerca de 3, 4 estagiários aí. E hoje? Hoje nenhum, né? Só tem um assistente para outros trabalhos ali mais voltado à questão mais intelectual mesmo, não essas repetidas, né? Na parte desse software, você só alimenta o número de processos? Isso. O que acontece? O workflow ele é vinculado a cada processo. Atualmente a gente tem cerca de 4.000 processos rodando no escritório, certo? Então o que acontece? Cada processo ele vai necessitar ali naquele tempo de uma atitude. Atualmente a gente tem cerca de 90 workflows. São 90 atos que a gente pode utilizar para tratar aquele processo, certo? Então, dentro do sistema, aquele determinado processo A precisa fazer um workflow B, certo? Então a gente vem, clica naquele workflow B e ele automaticamente vai startar todas as tarefas e tudo mais. A gente teve uma grande dificuldade junto com a tecnologia e essa dificuldade a gente foi resolvendo por quê? Porque o sistema, o software que a gente usa, é um dos melhores softwares do mercado, digo às vezes até o melhor, e ele é meio que fechado, certo? E ele não aceita API nem nada. E o que acontece? Ele deu um plano de workflow para nós, só que o workflow que ele deu era muito... não atendia as necessidades do escritório. Então aí, junto com a equipe de tecnologia, eu passei todas as necessidades e eles acabaram programando e dando uma adaptação melhor no workflow. Tá bom? Ou seja, você usava um instrumento tecnológico e ainda, dentro do próprio sistema, aplicar a informação da tecnologia. Bom, aqui a gente entra no outro braço da controladoria jurídica, que é a ciência de dados e data-driven. Atualmente, no escritório, a gente tem uma grande necessidade interna e também necessidade externa, porque de entregar ao cliente informação rápida, sólida e necessária para ele tomar algumas decisões. Por quê? Tem dois tipos de informação que o escritório pode dar. Aquela informação preventiva e aquela provisória preventiva. O que eu digo de preventiva? É aquela que você já tem certeza desses dados, sabe que eles são sólidos e verdadeiros, então você pode passar para o cliente que ele vai ter certeza do que ocorreu e com essas informações ele pode se precaver ali de algum risco. Vamos dizer, por exemplo, que uma empresa do ramo sucroalcooleiro, como a gente atende, aquela determinada função, ele sempre perde processo por insalubridade, né? Então, aí o que a gente vem fazendo isso? A gente vem inserindo as informações do porquê que a gente perdia de insalubridade. Qual que era o ponto ali na empresa que fazia a gente perder. Então, com essa ciência de dados que a gente foi abastecendo, a gente conseguiu entregar para o cliente essas informações e ele conseguiu corrigir equívocos, tanto de pessoa quanto organizacional dentro da empresa dele, e acabou dando um resultado muito positivo no quê? Evitar de perder, né, por exemplo, a insalubridade, certo? Então esse é o dado definitivo. O dado provisório que a gente trata é o quê? É uma especulação, né, que a gente trata também de jurimetria. Quer dizer o quê? Que determinado tribunal está decidindo a respeito daquele tema assim. Aquele juiz sempre decide assim. Então, quando chega um processo daquele tema que aquele juiz decide desse jeito, a gente já atualiza o cliente. Fala, ó, esse processo ele vai ter esse risco, ele tem essa provisão e você pode preparar esse valor para você perder. Ou senão a gente entra com a ação pelo cliente e fala, ó, a gente tem essa possibilidade de ingressar com a ação e ter o êxito, né? Questão pecuniária, às vezes, determinada no quê? Nas decisões, nos dados que a gente tem provisórios daquele tribunal, daquele juízo. Tá bom? Como a ciência de dados está revolucionando o setor jurídico? Pois não. Década de 80, eu estou falando não no mundo jurídico, no mundo industrial. Existiam três conflitos de informações. A corretiva deu um problema, conserta. Certo. A preventiva, antes de acontecer, você tem a preditiva. A preditiva perdeu esse conceito.
Você Então, tem, baseado em alguns parâmetros de acompanhamento, vai acontecer. Então, antes de acontecer, a gente corrige. isso, talvez a preditiva seria o que a gente traz para o nosso organismo de jurimetria, certo? Essa preditiva, não é 100%, certo? Mas o que acontece? A gente consegue se basear muito, e a gente tem um software para isso, que principalmente quando a empresa vem ligar para o escritório, a gente trabalha muito com isso. A gente pega aqui, às vezes tem empresa que vai vir para o escritório com cerca de 400 processos. A gente pega todos esses 400 processos rodando e joga ali dentro. E a partir dessas informações que a gente pega, às vezes não tem informação nenhuma, a gente entra na questão do ramo da empresa, no objeto dela, e aí com isso a gente vai pesquisando os tribunais, certo? Que é exatamente, vai vendo quais são as condenações e vai abastecendo. Então aí no futuro bem próximo a gente consegue saber quanto que essa empresa vai ter que economizar no caixa dela para condenações, por exemplo, trabalhistas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Uma tendência refinada. Isso. Ele deu um exemplo de filme, um exemplo bom para quem se interessa em ciência de dados é O Homem que Mudou o Jogo. É bem essa coisa que você falou agora. É aquele do beisebol, né? Isso, do beisebol. Eles começaram a usar essa ciência de dados para escolher jogadores, tomar decisões, ter a previsibilidade. E é uma coisa que eu já estou usando no jurídico também. Vocês sabem que, só falar uma coisa, isso que vocês estão falando é muito interessante. E muito provavelmente ele vai entrar nisso mais para frente. Mas hoje em dia, para que a gente alcance essa questão do preditivo, né, você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer a tecnologia e você tem que conhecer a operação. Se nós estivermos falando de casos empresariais, como eu falei assim, pô, a gente consegue antecipar alguma coisa quando acontece isso. Se não conhecer efetivamente e vou dar um exemplo. Então nós tivemos 50 casos de condenação por trabalho terceirizado de uma frente agrícola que trabalha em tal lugar, com tal atividade. Poxa, já tivemos isso. A partir do momento que a empresa toma uma decisão novamente de contratar terceiros para fazer algo parecido, né, a gente pode buscar esses dados e mostrar isso para o cliente. Para assim, olha, então isso é uma decisão. Mas é importante ter esse conhecimento desse outro pilar. O melhor de tudo isso aí vamos dizer, o ato que gera dentro da empresa, que na verdade eles não estão fazendo uma consultoria simplesmente política, né? Sim, de atualização de processo, né? De identificar onde está o problema e a gente corrigir para não ter mais. É mais administrativo. Consultoria administrativa. Exato. Você vai tomar uma ação administrativa e você sabe que vai te dar problema. É igual você tomar serviço, você pagou a você sabe, você não pode fazer administrativamente isso. É o principal. E um ponto principal também é que a empresa, isso é necessário, né? Ela está em constante alteração. Então uma operação que ela está fazendo hoje pode acabar não sendo mais rentável, então ela tem que mudar drasticamente. E toda operação que uma empresa vai alterar, ela tem que estar consolidada no quê? Leis trabalhistas, leis contratuais, leis civis, certo? Então toda operação, e essa é uma política nossa interna do escritório que a gente passa essa segurança para o cliente, toda operação que ele for fazer, se faz necessário ele consultar o escritório, não só para o escritório naquele parecer jurídico, exatamente que é esse assunto, mas sim a gente dá um parecer administrativo do risco administrativo, do risco financeiro que ele possa ter, né? Que vai ser encargo o quê? Encargo de sanções de sentenças, né? Sentenças judiciais, administrativas e tudo mais. Então vocês veem que a gente o mercado foi transformando de tal forma que a gente foi necessário não só saber sobre lei, né? A gente tem que ter um conhecimento grande sobre qualquer assunto. Isso eu não digo para nenhum, aí vocês pensam, mas é porque o escritório é um escritório que o objetivo dele é atender pessoa jurídica, não. Qualquer escritório, sendo aquele escritório que atende, que tem uma portinha ali na esquina, que ele atende só pessoa física, por exemplo, de aposentadoria, hoje, para vocês terem noção, para aposentar uma pessoa, o advogado, se ele não souber fazer um cálculo via um sistema totalmente complexo, que ele tem que ser informação jurídica, mas também informação administrativa, ele não consegue aposentar uma pessoa. Se ele não souber mexer no sistema, é um sistema totalmente difícil, e o sistema que o Estado nos proporciona
é um sistema todo errado, né? A gente pode ver aquele questão do meu INSS, todo mundo tem um parente que tem esse problema no meu INSS. Então é um sistema ruim, digamos assim, e o advogado ele precisa saber mexer naquele sistema, ele tem que ter um sistema, tem que saber manusear um bom sistema, porque para falar que o Estado está errado e que aquele cliente dele tem direito a uma aposentadoria, por exemplo. Então vocês veem que qualquer profissional que se forma em direito, que vai seguir a área jurídica, ele tem que ter esse braço para a tecnologia, não só os grandes escritórios, tá? Bom, passando aqui, o uso de dados para tomar decisões informadas do direito. Aqui é um ponto muito interessante que o advogado adora. Antigamente, ainda existe muito, né? A gente tinha essa questão de, como é que eu posso dizer, ditadura do judiciário, vamos dizer assim. O advogado entrava com aquela ação, o juiz decidiu o que queria, poderia ser o mais absurdo, era azar dele ter que falar para o cliente por que ele perdeu, sendo que ele prometeu ao cliente que era ação ganha. Isso não pode acontecer mais. Por quê? Porque a gente tem uma arma muito forte que é o quê? O acesso à informação. Né? Então, se a gente entra com aquela ação, sabendo que o cara tem direito, por exemplo, o cara tem direito a se aposentar porque ele trabalhou a vida toda em área rural. Aquele processo que ele entrou naquela cidade, que vai ser aquele juiz, o juiz está sentenciando sempre dando aquela aposentadoria para o cara, certo? E aí, por N motivo, o ser humano pode acontecer, aquele juiz não dá a sentença favorável e não aposenta aquele seu cliente. Aí o que você faz? Você pode trazer próprias decisões deles, que você, através de um sistema, através do manuseio de ferramentas tecnológicas, trazer que, mas você deu para esse cara, por que você não está dando para o meu? Né? Isso para todos os assuntos, tanto na esfera administrativa. Tá? Então a gente criou, e é uma grande oportunidade que a gente vem utilizando, o quê? De usar a ciência de dados e as ferramentas tecnológicas a nosso favor. Tanto para prevenir, mas também quanto para evitar injustiças para todos os meios, tá, gente? Casos de sucesso data-driven jurídico. Um caso que eu disse foi esse daqui, certo? A gente conseguir bater de frente com o judiciário, fazer justiça. Outro é a questão preventiva, certo? E também um ponto muito interessante que a gente traz para dentro do escritório é o quê? Atualmente, a gente consegue, através de BIs, junto de gráficos, de relatórios automatizados, a gente consegue verificar e fazer mudanças ali, inteligentes e sólidas dentro do escritório para aquele núcleo que está, por exemplo, o Carlos está cheio de coisa para fazer hoje. Então a gente tem condições de relatórios automatizados e ferramentas tecnológicas, que foi criado junto com o núcleo de tecnologia, verificar que posso passar algumas coisas que ele está fazendo para outro advogado, daquela determinada competência, ou fazer mudanças de núcleos e de pessoas. O quê? Para buscar sempre o quê? O atendimento rápido, sólido e necessário que o cliente precisa, certo? Aqui, por exemplo, fundamentando esse que eu disse, a gente trata isso daqui como cockpit do advogado. O que é o cockpit do advogado dentro do nosso escritório? Diariamente, o advogado, todos os membros do escritório vai receber esse relatório, certo? É um relatório a barrinha dele fica assim, são todas as informações que tem. Aqui ele consegue se basear em compromissos que ele tem que entregar, que a gente trata como prazo, certo? E aqui coisas que ele tem que fazer decorrente desses prazos. E aqui logo embaixo ele tem para os próximos 14 dias um do outro, que aí ele consegue se prevenir, adiantar ou saber futuramente o que ele vai ter que fazer, certo? E mais embaixo vai tendo tantas informações que a gente precisa internamente quanto o cliente precisa externamente. Um ponto interessante do escritório é que tudo isso daqui ele torna publicidade para os clientes. Né? Por quê? Porque o cliente ele tem que saber também, principalmente a controladoria que está ali, ele tem, como a controladoria dentro da empresa ela é aquele lugar que fica controlando saída e entrada, como ele tem que saber o que nós estamos devendo para ele e o que ele solicitou, certo? E é através desse sistema, dessa ciência de dados que a gente faz, que ele consegue verificar, né, ter todo esse controle e saber o que está precisando da operação. Acabei de entender direito, aqui embaixo. Qual é o título? Porque está reto demais. Tá. Aqui? Esse. É tarefas. Isso, isso daqui é interessante, que é tarefas cadastradas na semana anterior. O que isso daqui quer dizer? A gente quer. É uma função objetiva. Isso daqui é mais para interesse da controladoria, para a gente ver a evolução de conclusões e coisas que estão vindo para dentro do escritório. O quê? Para a gente saber se a gente está demandando
certo? Se a gente tem capacidade do jeito que está a nossa operação de atender a necessidade, ou se a gente tem que fazer o quê? Alguma alteração preventiva para evitar algum risco de não conclusão dentro do nosso escritório. Então o objetivo aqui também é de caráter preventivo para evitar o quê? Que o nosso organismo ali, operacional, ele tem algum risco de não concluir determinada tarefa, tá bom? E tudo isso é importante com o quê? Com a ciência de dados. Sem abastecimento num sistema, a gente não consegue ter essas informações. Aí eu entro aqui agora no ponto do escritório 4.0. O que quer dizer o escritório 4.0? Como o Carlos disse, a gente teve determinados marcos temporais, como qualquer outra profissão. E atualmente eu já falo que esse 4.0 está ficando para trás já, logo é 5.0, né? O motor V8, vamos dizer assim. Antigamente, como eu disse, os escritórios, ele era aquele escritório de porta fechada, o cliente vinha, dava a necessidade dele, né? E aí você não precisava mais conversar com ele, certo? Aí você só ia falar para ele se ele ganhou ou se perdeu. E aí azar dele e o advogado tá nem aí. O que acontece? O escritório 4.0 é diferente, porque ele tem que dar a informação veloz para o cliente e justificar, porque às vezes o cliente já vai vir na porta do escritório sabendo daquela sentença, consultando, por exemplo, o Jus Brasil, certo? Então, o escritório 4.0, ele se faz necessário do quê? De utilizar ferramentas tecnológicas. Um ponto interessante é publicações. Todo o processo ele vem por movimentação através de publicações. Por exemplo, a gente tem 300 processos lá trabalhistas. A gente não vai conseguir folhear todo dia esse processo, ver se ele tem movimentação para definir um workflow para executar. Então essas publicações ela vêm para auxiliar, porque desses 300 processos, 50 processos que teve movimentação, a gente recebe publicação. O software que a gente utiliza hoje, ele é capaz de capturar essas publicações mais rápidas que o Tribunal de Justiça entrega para nós da ferramenta que o Estado fornece, certo? E mais rápido do que o cliente ficar dando F5 lá no Jus Brasil. E a partir disso, a gente consegue o quê? Tudo é prazo. Às vezes o prazo que o juiz dá é muito curto para a gente fazer aquela operação muito grande, né? Definir aquela estratégia, fazer reunião, fazer o recurso. Então, o escritório 4.0, ele tem que ter a necessidade do quê? De receber a informação rápida, executar aquilo e entregar em tempo hábil. Tá? Então, eu trago um resumo para você que o escritório 4.0 é o quê? É o escritório que, para ser sustentável, ele precisa utilizar a tecnologia. Ele não consegue ser um escritório 4.0 tendo só advogados. Ele precisa de uma controladoria, ele precisa de programadores, ele precisa de entendedores dessa área para ser sustentável e conseguir alavancar no mercado e concorrer aí no mercado de trabalho. Tá? Elemento-chave de um escritório jurídico moderno. Bom, eu trago alguns exemplos. Software jurídico, não dá mais para trabalhar sem um software, né? E para manusear esse software tem que ter entendimento tecnológico, não digo de programação a fundo, mas tem que saber manusear ele. Como, por exemplo, BI. O advogado hoje do escritório May Nogueira, ele tem que saber manusear um BI, né? Eu e a turma da tecnologia, a gente tem que saber configurar um BI, né, que não é fácil. A gente tem que fazer um controle de ciência de dados. Então, elementos chaves que eu trago é o quê? Software jurídico, ser humano em primeiro lugar, ser humano capacitado, certo? E abraço com não só depender de um sistema, mas sim você está sempre se atualizando com novos sistemas, com novas atualizações, tá bom? Como a tecnologia desempenha um papel crucial no escritório 4.0? Bom, eu acho que eu já disse, né? Mas só recapitulando, a tecnologia ela desempenha no escritório 4.0 esse braço da gente utilizar dados e informações a nosso favor, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qual que é a mudança para o 5? O 5.0? Sim, um ponto importante. O 5.0 é justamente com o advogado prompt que eu ia falar agora. Não, mas adianta, no advogado 5.0, além dele saber mexer, né, o escritório 5.0, além de saber mexer com ferramenta tecnológica, ele vai ter que saber extrair a informação de uma inteligência artificial para auxiliar no dia a dia. O que a gente tem visto bastante, principalmente no chat GPT? A gente tem uma grande ferramenta forte ali para buscar informação, só que a gente não sabe o que? Inserir, pedir para ele. E, consequentemente, muitos advogados, muitos profissionais aí têm feito
uma algazarra processual, digamos assim. Por quê? Ele tem... isso daqui é uma grande dificuldade porque ele tem tornado o profissional burro, vamos dizer assim. Por quê? Ele não estuda mais, ele vai para o ChatGPT. Tem direito disso? O ChatGPT vai pegar vários bancos de dados e como no Brasil existe várias decisões diferentes, ele vai tomar uma conclusão e vai falar para você, certo? Então, acaba que virando uma arma contra. Então, o advogado 5.0, o escritório 5.0, ele vai ter que ter esse braço como advogado prompt, que é o quê? Saber manusear uma inteligência artificial e saber perguntar, saber manusear, certo? Fazer uma revisão depois, né? Exatamente, exatamente. Eu fiz um recurso de trânsito com o ChatGPT, mas aí eu fui lá, consultei, falei, não, vamos revisar isso aqui, porque você não pode acreditar também em tudo. O Carlos pode dizer bastante, né, Carlos? Que teve um ponto muito interessante. Logo quando a gente aderiu o ChatGPT é adepto no escritório, tá? A gente utiliza ele, tá? Com muita segurança, com muita atenção, sem emoção, né? Mas a gente utiliza ele, já é necessário. O Carlos teve um ponto interessante que ele estava fazendo um recurso super complexo e aí ele foi fazer um teste, né? Foi perguntar para o ChatGPT o que ele achava e quais eram as decisões dos tribunais. Incrivelmente ele criou, né? Você pode falar até melhor, ele criou a informação, ele mentiu. Né? Ele deu alguns resultados, inclusive ele fornecia os números dos processos, como se eles existissem. Eu pegava o número do processo e ia jogar no site do tribunal para confirmar se a imagem estava certa. Chegava no site do tribunal, nunca dava resultado. Questionei ele 3 vezes, ele foi alterando o número falando que ele tinha errado algum número dentro do que estava sendo indicado. Aí eu peguei e perguntei para ele, essa sentença que você está me dando, essa decisão que você está me dando, ela realmente existe ou você criou? Aí ele respondeu, eu sou uma ferramenta de tecnologia e por equívoco acabei criando essa decisão com base em decisões parecidas, mas não era uma decisão que existia. E aí depois, uma semana depois que isso aconteceu, eu fui tentar de novo e eles já falavam que não poderiam mais fornecer decisão. Aí o chat começou a responder, eu sou uma ferramenta tecnológica e não posso fornecer esse tipo de decisão. Caso você queira ter conhecimento a respeito disso, procure no site tal. Então já não dava mais pra gente a resposta. Então você vê um exemplo, né? Um advogado 4.0 que é o quê? Que tem acesso à informação, sabe buscar, sabe pelo menos ir até essa ferramenta de informação e foi e perguntou. Se não fosse um advogado prompt, ele ia pegar essa informação absurda, trazer um processo e trazer prejuízo para o cliente. Então, por isso que eu trago para você. Eu acredito que a advocacia 5.0 já é realidade e a gente já está abraçando isso já dentro do escritório, tá bom? Não adianta ter a tecnologia se não tiver o conhecimento. Conhecimento, exatamente. E a emoção, né? Deixa só um ponto para a reflexão, né? Porque a gente sabe que tudo na vida as coisas vão se transformando. Se a gente obedecer a ordem do silogismo, né? Premissa maior, menor, conclusão, a gente vai entender. Se nós tivermos premissas erradas, falsas, nós teremos uma conclusão errada, falsa. E o que está acontecendo? Pelo fato de nós advogados, né, ou até mesmo todo tipo de profissional, estar se utilizando de uma ferramenta, onde, que nem o Sérgio falou, não tem total conhecimento daquilo que vai se extrair dali, a gente começa a abastecer a sociedade, o meio jurídico, o meio judicial, de conclusões também falsas. E isso me dá um pouco de medo. Por quê? Porque eu não faço isso. Passa a ser verdade. Passa a ser verdade. E é um ponto muito interessante, porque infelizmente isso não está distrito tão somente à atividade do advogado, juízes, promotores também. Né? Então é muito importante, todos os momentos que nós discutimos sobre isso, nós levantarmos essa situação, porque de repente a gente está vivendo numa realidade pautada em coisas que não tem cabimento. Então é importante essa reflexão. Essa coisa do prompt, eu já vi advogado, estou vendo agora, já vi engenheiro, e eu acho que é algo que no futuro vai ser tão obrigatório como o conhecimento informático. Eu falo que a todo mundo vai ter que saber uma linguagem de programação. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, mas que nem você falou, Power BI, Terraform, o prompt, eu acho que vai ser obrigado. Porque antigamente você falava curso de informática, depois diminuiu para conhecimentos de informática. Hoje, qualquer função administrativa, nem com a informática, já se sabe o intuitivo que você tem que saber. Prompt, Power BI, eu acho que o
Tá fora do mercado, com certeza. Querendo ou não, acho que até a própria tecnologia tem avançado nisso, dessas questões de low-code, no-code, né? Que facilitam para aquele profissional que não é da área de tecnologia. Porque eu tenho amigos e lá dentro do escritório, até para os programadores eles acham difícil, né? Essa questão de código e tudo mais. Então essa questão do no-code está vivendo cada vez mais realidade, né? A brincadeira que o país. O chat GPT sim, mas quem está caminhando é o Copilot está começando a dar uma experiência. Exatamente, eu ia falar isso aí. O Copilot, a AWS tem uma ferramenta aí, ela lançou no Summit desse ano agora lá, e assim, o conceito de programação ela vai mudar muito para uma programação mais declarativa, com textos escritos mesmo, e a pessoa escrever coisas ali. Semelhante em Portugal ou própria linguagem falada. O Copilot você vai lá e fala assim, escreva um programa em Python ou tal linguagem que faça ação no cálculo tal. Ele joga algum código já preparado e você vai trabalhando com o código que tem ali dentro. Então o próprio GPT faz isso já hoje, né? Estou fazendo curso de ciência de dados, de migração de dados complexos, e não sabia trabalhar com R. Conhecia a linguagem R, brincava alguma coisa, e comecei a fazer trabalho todo final de semana, você vai para lá. Conheci um programador de 16 anos de Stefanini que o negócio do cara é o dia inteiro no GPT, cara. Um japonês, maluco, não, o dia inteiro no GPT aí, cara. Contratei o 4.0 e ele está otimizando um monte. Então, hoje o GPT já está gerando código, já está gerando coisa, e não é uma coisa que você falou na área jurídica, é na área da computação, você tem que tomar cuidado de onde você vai, né? Mas o próximo lance agora é as ferramentas. A Microsoft tem investido no novo Visual Studio já com codificação lá dentro. Então, assim, o Excel já está vindo com o Python. Eu fui meio restrito ao Python há algum tempo. Eu sou da época do Felipe, um pouco mais velho, né? Então eu venho da época do C, do C++ e da formação. Mas Python ainda vai vir. Eu vou falar pra você. Python não é mais o Python, não é de Deus, não, para essa molecada. Tem as suas áreas, tem áreas que ele não vai entrar. Tem áreas para desenvolvimento que ele não vai entrar. Mas para essa área de dados, principalmente para essa área de dados IA, tem uma série de coisas prontas ali e nós vamos ver ferramentas que elas vão aproximar muito o advogado, o engenheiro, o médico, bem como o Fernando falou. A próxima geração que vem ali, ela vai ter essas questões de lógica e computação, ela vai se transformar, porque se o desenvolvedor você não tem, né, o advogado se o desenvolvedor não tem, e aí então essas ferramentas elas vão fazer o principal, os técnicos vão continuar fazendo o trabalho técnico. Então, quando tirar o Google, voltar o Google lá bem rapidinho, eu falo que a IA tem 3 momentos hoje. Né? 3 momentos. É o momento de quem ainda está lá, eu acho que o curso estão gravando ali no fundo, a menina está vendo como é que ela vai. A menina está pesquisando pós-doutorado, a pessoa da Unicamp, um projeto mundial de como que ela vai pegar pornografia infantil na internet usando uma rede neural para fazer esse serviço aí e criar sistema lá na frente de como vai chegar na casa do moleque que está ali e falar, vai lá por isso, tem alguém abusando uma criança em tal local, com foto, com imagem e tal, com o celular tirando foto. O negócio dos caras ali é outro. Tipo Minority Report. Isso, é outro nível. Então essa é uma IA. Essa é uma IA. Tem a outra IA que é a IA do desenvolvedor que vai usar para fazer regressão linear em cima de, por exemplo, vou pegar o agro que é mais fácil, detecção de planta, de doença, ou na área da saúde, você já vai usar tudo isso pronto, você já vai usar o Python e um monte de ferramenta pronta para esse nível. E tem a terceira IA, que é para os seres normais, né, que são 2 coisas
que aí é dos profissionais até ela chegar no ser normal, no dia a dia que a gente Os meros mortais, né? para fazer bolo, para fazer o que o nosso diretor executivo que está lá atrás agora, lá, o Hilário Brink, que é advogado, né? O Hilário Brink fazer cerveja. Já faz 3 anos atrás que ele estava automatizando toda a fábrica dele de cerveja com a Alexa. Né? Não sei se vocês sabem dessa história. O Hilário tinha brincado, automatizado toda. Começou sozinho, amigo. E isso eu tenho gravado, isso foi 3 anos. Num bate-papo da época da pandemia sobre tecnologia, que é o embrião disso aqui na época. Eu andei fazendo umas lives de manhã e a gente brincava com os meninos da FEMA sobre isso, que era o fruto dessa formação de jogadores hoje. Era sobre isso aí, você usar o dia a dia para você brincar. Né? Então, mas agora ela tem 3 a 4 novas. Eu costumo dizer, né? A Alexa é a melhor companhia num churrasco, principalmente quando fica tradicional no final. Você pede a música, ela toca, aí o cara não quer aquela música, já pede, gera até uma expressão Aquela resolveu com as linhas, mas esquece o ar-condicionado ligado. Exatamente. Ninguém esquece luz, ar-condicionado ligado, um monte de coisa lá. E ela no ambiente também, você não dá tocar com o celular. Ela usa atividades idiotas ainda, que ela é útil para os funcionários. E eles tomam prejuízo, sabe disso? Você sabia que a Amazon tem um prejuízo na linha da Alexa? Mas vamos tirar do conversa em Não, mas então, esse papo é muito interessante porque leva a uma exponencial muito grande, né? A Alexa, todo mundo tem Alexa hoje, né? Quase, né? E um ponto interessante até da experiência. Eu preciso comprar a minha ainda da filha. O ponto interessante, né? Tava indo pro escritório e conversando com a minha noiva assim, falei, pô, será que eu desliguei a TV? Né? E aí eu tenho um aplicativo que eu consigo ver se ela tá ligada ou não, e aí eu vi que tá ligado e consegui desligar dentro do carro e ir pro trabalho. Então é muito interessante essas ferramentas, né? Bom, voltando aqui, tecnologia deve ser sua aliada. Um ponto muito importante dela aliada é o quê? Atualmente no escritório a gente está fazendo um trabalho muito interessante de utilizar a inteligência artificial para ler decisões. Isso está em desenvolvimento ainda. Por que isso? Porque geralmente sentença, dependendo do processo, ela vem enorme. E com aquele juridiquês chato, que nem advogado gosta. Eu mesmo tenho sentença que eu não consigo entender que juiz fala, que português quem utiliza. E eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o direito ele tem que ser objetivo e claro. Certo? Quanto mais objetivo, melhor. Então, a IA, como nossa aliada, o que a gente está pensando e já planejando fazer? Ela ler essas sentenças para nós e traduzi-las de forma objetiva para quê? Para a gente já tomar uma decisão baseada no workflow e já utilizar o workflow e também para entregar relatórios cada vez mais rápidos para o cliente. Porque dependendo do recurso, o cliente tem que correr atrás do quê? Para pagar, correr atrás de investimento, né? Se precaverem financeiramente, porque recurso às vezes é caro. Né? Então o objetivo nosso aí, central atual, e acredito que a gente vai alcançar isso no curto espaço de tempo, é utilizar a IA como essa aliada. Vocês estão brincando com chat de PDF? Do PDF não, eu já brinquei com Excel e PowerPoint. Tem um site chamado chat PDF. Não, a gente conseguiu não lá, que é esqueci o nome que chama, aqueles plugins, como chama aqueles? Extensão. É tipo extensão. Pra gente jogar isso e por causa do pedido desses dois aqui, ó. Não, mas você já Eles queriam logo a sentença para informar para a diretoria deles. Então, você já viu o chat de PDF? Não, esse não. Você vai lá, você vai em casa brincar de colher de guitarra. A gente tem o GPT-4 lá. Não, eu chamo chat. O nome do site e Ele já Pergunta tudo que está naquele artigo e vai falar. chama chat PDF. Chat PDF. Chat, o nome do site é chat PDF. Por isso é importante nós ter essa conversa. Por isso que existe formação de desenvolvedor. Tem que E essa troca é importante. Isso aí aqui não foi renovado. Há 15 dias atrás. É isso aí. Há 15 dias atrás. Nós conhecemos, o Fernando veio aqui no evento, o Anderson que veio da palestra aqui, veio da. O Anderson que veio da
pegar seu e-mail. Ele Então. tem um sistema também. Ele está fazendo da- testagem. Ele Ele fornece falou, sistema eu pra preciso revisar material de artigo, Também entender tem sobre o o sistema que dele tá no é Ministério do E aí Trabalho. eu comecei a usar o Tem um outro GPT e sistema tal. que ele Eu tem comecei a sensor. jogar no chat PDF. Beleza. Eu jogo lá dentro e peço para ele extrair ter coisas que tem assunto lá dentro do PDF sobre aquilo que eu quero. Ó, o que nós estamos E ele tem trazendo um monte de informação para mim, ou aí eu pego o artigo científico, vou lá, leio o artigo. Só que aquele trabalho que eu fiz no meu doutorado, por exemplo, pegar mais de 150 artigos e ficar lá lendo o artigo, isso aqui não é, joga fora. Esse aqui não é, põe na pasta do vai correio. acabar. Não, o PDF já resolveu. Eu muito esperto, deixa eu olhar o que essa molecada está fazendo. Não seria estagiário. Ele vai TCC, essa linha aí, esses TCC, o cara fala, posso fazer TCC teórico? Né? Eu sempre fui contra a vida inteira. Que todo TCC o cara tem que fazer o teórico e ele tem que ter uma prática no meio. Agora ferrou, agora desiste, porque ninguém vai fazer mais TCC teórico. É só arrancar as disciplinas, Serginho. Vai lá, arranca, estuda o curso de TCC, acabou. Você tem que fazer algo que o cara vai ter que pôr o conhecimento dele para realmente testar Nós o temos lá, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um banco com todas as nossas sentenças de um cliente específico em PDF. A gente criou esse API, né? Sim, Quando a gente tem o chat GPT-4, a gente já tem algumas limitações, você paga alguma coisa a mais lá, mas vale a pena. Por quê? Por isso que eu falo, daqui 1, 2 anos, a gente já vai estar falando coisa totalmente diferente disso aí. É uma loucura, mas é importante esse bate-papo, porque o que ele vai falar? A ideia nossa é basicamente como o Hugo falou. A sentença aconteceu, ela já automaticamente é inserida no chat GPT, a gente já tem um prompt certo para aquilo que a gente quer que essa sentença nos traga. É óbvio que, eu brinco, né? O prompt ele sempre vai evoluir. E aí nós vamos até entender o seguinte, porque eu vou ter o prompt do cliente X, depois eu vou ter o prompt do cliente Y, cada um também quer ter uma visão sobre isso. E ponto de tudo das demandas E também. aí eu vou ainda casqueirar ainda mais. Eu vou ter o prompt do cliente X da trabalhista, eu vou ter o prompt do cliente X do civil. Então, assim, e para que futuramente eu link tudo e crie um super prompt, porque a gente brinca lá no chat GPT, a gente tem no 4 lá, a gente tem hoje já o advogado da empresa CDC, o advogado da empresa NA, dos nossos clientes. E aí a gente vai abastecendo sempre esse chat, porque você vai abrir o chat. Sempre esse chat vai falar sobre o cliente CDC. Aquele chat do GPT-4, esse é mesmo, a gente vai ficar com ele até da vida. Por quê? Porque ele vai sendo desenvolvido a cada dia que eu vou perguntando uma coisinha para ele do chat referente àquele cliente X, ele vai criando inteligência sobre a forma como aquele cliente vai aprendendo. E aí essa inserção, isso faz parte do projeto de OKR lá dentro do escritório, que é justamente isso. Toda sentença que chegar, ela já vai por uma demanda do cliente, porque o cliente precisa, né, da controladora de lead interna do cliente, ele precisa passar a informação para a diretoria sobre aquele assunto. Então a sentença chega, ela não precisa nem do advogado fazer uma análise, ela resume aquela sentença com base no prompt criado pelo time do Eduardo, e aí ela já vai, a princípio vai evoluir, né? Mas já é entregue para o cliente, isso aqui é um resumo. E esse resumo ajuda o advogado também
Aí, ó, olha. Aí. Então, assim, é muito louco, gente. Vai lá. Né? Voltando nesse assunto também da tecnologia acessoriada, o Almir conhece o Fábio, né? O Fabião. E eu e o Fábio, a gente sempre falava nas conversas com ele, Excel é nosso travesseiro. A gente ama Excel, Excel nunca vai acabar. Não, cara, isso não é papo de anos, não. É 3, 4 meses atrás, né? Falar, cara, Excel não dá, Excel é maravilhoso. A gente consegue fazer qualquer coisa. Vocês terem uma ideia, na controladoria, quando a gente fez a implantação do BI, junto com o Data Driven, que a gente vem executando, eu dentro da controladoria eu trabalhava com 18 planilhas de Excel diariamente. Eu recebia o sistema automatizado e ia trabalhando o dia inteiro ali para controle, entrega de informação para o cliente, gestão ali. Sabe quantas planilhas eu trabalho hoje? Nenhuma. Tudo no BI. Eu trabalho com uma planilha só, para não falar que é nenhuma, eu extraio uma planilha o quê? Para entregar para o advogado, às vezes, isso não é todo dia, de alguma coisa ali que precisa ser ajustada, porque o Excel às vezes ainda é necessário. Mas é tão absurdo que a gente não pode falar agora com tanta certeza voltada à tecnologia. O Eduardo de 1 ano atrás, 5 meses atrás, ia falar que o Excel, sem o Excel não viveria. Hoje, tranquilo, eu vivo com o BI, né? Só que levando em consideração o seguinte, o BI, ele precisa ter muito sensibilidade, precisa tratar muito sério, por quê? Por causa da ciência de dados, né? A gente só consegue ter um BI sólido e robusto com o quê? Trazendo os dados perfeitamente, tá bom? Bom, a questão de automatizar situações cotidianas e replicar em atuação, aqui é um ponto muito interessante que a gente vai... E é um dos objetivos do escritório, a gente já está em prática isso, com o braço da tecnologia, que é o quê? O cliente, diariamente, ele precisa de pareceres, de análises contratuais, ali de uma informação acerca de uma operação que ele precisa fazer, e cada vez mais isso precisa ser mais rápido. Não é só para atender, para deixar ele feliz, mas porque lá dentro ele utiliza a ferramenta tecnológica. Então, é uma engrenagem, é um motor junto com várias engrenagens. Ele é forçado a trabalhar cada vez mais rápido lá internamente também. E a gente tem que entender isso e trabalhar em conjunto. Em objetivo a isso, a gente já está desenvolvendo determinados contratos, determinados instrumentos que o escritório que chega para a controladoria, através do IA, de ChatGPT, de ferramentas, ela já vai dar um esqueleto para nós, com informações sólidas do nosso banco de dados e que a inteligência pode transformar, para a gente entregar para o advogado, para quê? Para o advogado só revisar, que é a ideia do prompt que o Felipe fala, ou até mesmo na controladoria. Por quê? Para automatizar a operação e tornar cada vez mais veloz a entrega da informação para o cliente, para ele lá dentro fazer a operação, né? Isso gera o quê? Rentabilidade e sustentabilidade, tanto para o escritório quanto para a empresa, tá? E limitações do ChatGPT e IA para advogados. A gente já conversou isso, não vou entrar no assunto, né? Que é o exemplo do advogado 4.0. Se o Cadu fosse um advogado 4.0, ele ia errar no processo. E essa necessidade, né, do advogado prompt agora para manusear e entender áreas correlatas à tecnologia. Tá bom, gente? Bom, avançando aqui já, tô acabando, tá? Desafios no mercado de trabalho atual, direito e tecnologia, né? Enfrentamento do mercado atual. Não basta conhecer apenas a lei. Por que eu peguei essa frase? Não basta conhecer apenas a lei. Como eu venho dizendo na nossa conversa desde o começo, o acesso à informação hoje está para todos, certo? Isso é muito interessante também na área da medicina, né? Eu, principalmente, e a minha família, o que a gente faz? Aí, é muito difícil a gente ir no médico agora. Isso também acaba sendo perigoso. Por quê? Eu tô com algum problema, tô com uma dor, quero fazer uma dieta, alguma coisa que eu faço, vou lá no ChatGPT ou no Google e ele me dá toda a informação, já me dá a cura, né? Então, o que acontece? Pro advogado é a mesma coisa e também pro cliente, para as pessoas em si. Por quê? Porque ele vai ter essa informação, ele tem algum problema ali, ele vai no Google, vai dar a resposta para ele, certo? Só que ele tem que saber a veracidade disso e se está certo a forma que ele perguntou, né? Então não basta conhecer apenas a lei, é dentro disso. O advogado, você vê, o Eduardo dentro da controladoria e o Cadu dentro do grupo jurídico, a gente tem sim, obrigação nossa como profissão, conhecer a lei e sempre se atualizar, mas se a gente não está com esse braço da tecnologia, com
com essas atualizações, a gente não vai conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir rentabilizar, não vai conseguir ter sucesso ali nas nossas atuações. Então, é um ponto muito interessante. Aliado dos profissionais da tecnologia. O que quer dizer isso? Eu até coloquei um desenho muito legal, né, que é a tecnologia ali abraçada, de mão dada com o profissional. O que acontece? Hoje, eu não fico um dia sem ir no núcleo de tecnologia dentro do escritório e pedir alguma coisa ou trocar uma informação. Hoje, o núcleo de departamento jurídico, a secretaria, o estagiário, o assistente. Então, a gente se tornou muito necessário de um departamento tecnológico e de pessoas que dominam essa área, tá? Então, aqui eu trago para a nossa conversa de hoje, eu acho que a grande importância, a grande valorização que a gente tem que ter é dos profissionais de tecnologia, certo? Não só para a área de engenharia, de medicina, que fica mais famoso. Eu sou totalmente contra aquele cara que vem, vai dar uma palestra, vai vir numa conversa e fala assim que o direito no Brasil está muito atrasado de tecnologia. Pelo que eu vejo, muitas pessoas especialistas na área falam que o direito em relação a outras profissões como medicina, engenharia, está muito atrasado na tecnologia. Eu não acredito nisso, né? Vendo no nosso cotidiano e vendo com colegas da mesma profissão, todo mundo tem uma relação com a tecnologia, com o programador, com o profissional dessa área, tá bom, gente? E estratégia para se adaptar aos desafios do mercado. Bom, como o Felipe falou interessante, tudo isso que a gente está falando hoje está em constante mudança e talvez isso aqui vai virar passado logo, logo. Os marcos temporais no direito, eles começaram como? O marco tem em tese, algumas estudiosos falam que o direito teve 4 marcos. O último marco é o que o Cadu falou, o marco da internet. Do primeiro pro segundo, que foi o quê? Na época lá das primeiras leis e tudo mais, foram questão de 700, 800 anos. O segundo, que foi quando pegou a máquina de escrever, que o advogado tinha a máquina de escrever pro terceiro, foi questão de 300 anos, 100 e poucos anos. Da máquina de escrever pro computador, que é computadorzão branco e tudo mais, foram questões aí de 20, 30 anos. E desse computador nosso agora, preto e tudo mais, bonitinho, mais tecnológico, acesso à internet, acesso à informação limitada, com a IA, foram questão de 10 anos. Então vocês viram a redução dos marcos temporais no direito. Então, provavelmente as mudanças vão ser cada vez mais drásticas, mais evolutivas e eu acredito que vai chegar no momento que é diária, né, cada evolução. Ninguém no mundo de trocar o pneu do carro com o carro andando. Exatamente. Então, esse é um grande desafio, né? Eu vejo como uma grande oportunidade, mas também como um desafio. Se a gente dormir no ponto, vai perder o ônibus aí, né? Novas oportunidades para advogado programador e adepto da tecnologia. Hoje em dia, a gente já fala de advogado programador. No escritório, a gente tem um advogado programador, que é o Fábio. O Fábio ele começou na profissão de direito, foi advogado há muito tempo, e ele sempre foi um cara que amou a tecnologia, mas sempre foi aquele hobby. Esse tipo de cara você nem fala dele, você vai perder esse Guarda com você. E aí ele sempre teve esse sonho, né, e tudo mais, e num passado bem próximo ele conseguiu se formar em tecnologia da informação, né, TI, né? Analista de dados, isso. E ele sempre inovando e tudo mais. Atualmente, ele é uma figura muito importante, como sempre foi dentro do escritório, porque ele tem um conhecimento jurídico, tem um conhecimento de controladoria, de como funciona o escritório, como deve funcionar, e ele tem um conhecimento de programação, de tecnologia. Então, ele é, por exemplo, esse advogado prompt, podemos dizer assim. Então, uma oportunidade que eu vejo aí, os novos profissionais, tanto o programador quanto o advogado, é ficar se aventurando nessas duas áreas. E tem espaço no mercado, hein? Tem espaço. Se quiser ganhar dinheiro, vai para esse lado aí. Bom, trazendo mais aqui um ponto, já concluindo, eu trago algumas conquistas que o escritório teve, né, de várias conquistas que a gente vem tendo. Um ponto importante é esse que a gente teve do escritório 4.0. O que acontece? No Brasil, não era regulamentado até então essa definição de que tipos de escritório.
Então, com esse braço da tecnologia, foi visualizada uma necessidade de regulamentar isso, né? Então, atualmente no Brasil, para ser enquadrado no escritório 4.0, que é esse escritório que adere todas essas funções mais um pouco, tem alguns requisitos. E é um órgão, né, que é a B2L, que ela faz essa avaliação e dá esse credenciamento para você, esse título, esse selo, esse certificado de um escritório 4.0. E com muita felicidade a gente conseguiu esse ano, né Felipe, entrar nesse quadro de escritórios 4.0 aí. Um ponto muito importante é que o nosso escritório, ele é o único aqui no Centro-Oeste Paulista com esse selo do escritório 4.0. Hã? A próxima meta é o 5, 4.0 você vê que já está. Então, um ponto interessante que a gente fala, né? Conquista é bom para mostrar, para fazer um merchan, né? Para vender o peixe, mas também a gente não pode ficar parado só naquela conquista. A gente tem sempre que usar de motivação para evoluir. Né? Daqui a pouco esse 4.0 não vai valer de nada. E um outro ponto aqui também importante, que foi da Future Law, né? Que foi esse ano também que a gente foi vencedor da categoria Legal Operation no segmento de inovação. Esse evento da Future Law, como a B2L, ela iniciou uma Lawtech, certo? Que ela dá uma série de soluções jurídicas, são vários profissionais de programação voltados ao direito, que eles vendem e passam cursos de soluções tecnológicas para o dia a dia do advogado e da empresa jurídica. O que acontece? Todo ano eles fazem esse plano de premiação, né? E aí eles elencam vários temas e premiam os escritórios que passaram o teste e foram avaliados. Esse ano teve a categoria Legal Operation e Inovação. E aí, esse daqui é no Brasil todo. Então a gente concorreu com vários escritórios do Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns famosos como Pinheiro Neto, pode falar o outro, Tosini Freire, são escritórios famosíssimos que são já de anos, décadas, né? Então a gente conseguiu com muita luta aí e conseguimos conquistar esse título, né? Assis, está conhecendo São Paulo, Rio, Brasil. Sim, aqui o OTAN é caráter nacional também para conseguir o selo, né? Se você atingir todos os objetivos você consegue o selo, não é uma competição, isso é um título. E esse daqui foi uma competição, e a gente conseguiu ser vencedor da classe Legal Operation Inovação, que a gente apresentou o Workflow, que a gente foi um dos únicos escritórios em parceria com o software que a gente usa, Thomson Reuters, que conseguiu a implantação sistêmica de 100% de Workflow. Né? Nós somos foram um dos primeiros escritórios a fazer a implantação 100% de Workflow junto ao Legal One. Por isso que a gente ganhou esse prêmio. É o que mais tem Workflow. Que mais tem. E um ponto importante é que, o que a gente gosta de falar? Quando se fala isso, até quando a gente estava na universidade, isso é escritório da capital, escritório tradicional, né? E a gente está aqui no Centro-Oeste Paulista. Então, mercado tem para todo mundo, né? E a gente usa isso de motivação diária, né? Felipe, Cadu. Bom, pessoal, é isso. Espero ter contribuído aí e agradeço pela atenção. Sei que não é fácil acordar cedo no sábado, né? Para quem tem a oportunidade de ir até mais tarde. Só para a gente fechar, a gente queria fazer uma dinâmicazinha aqui para poder entender um pouquinho de vocês, para vocês se apresentarem e falar o que tem sido o impacto dessa evolução do direito no mundo digital na área de vocês. Vocês falaram onde vocês trabalham, qual é a função de vocês, para a gente ver o que tem pego vocês aí no dia a dia. Inclusive os estagiários do Fomento. Não, todo mundo. Sentar aqui. Pode começar com você então, Isso aqui. Fica à vontade, só para você na cara. Vai lá, Gabriel, levanta. Estágio isso. Bom, eu sou o Gabriel, estudo na FEMA e estagio aqui, né? Aqui na Fomento. Bom, não sei muito sobre a questão do direito. Eu nunca fui muito nessa área, não tenho tanto conhecimento sobre, mas as questões das leis impactam bastante, né? Principalmente na parte por exemplo, da LGPD, que vocês tinham citado. Então tem essa questão do impacto,
que acaba impactando nas redes sociais, né? Que é onde que é a parte principal que eu cuido. Você cuida das redes sociais, é responsável por essa parte. Tem que estar muito adequado ao LGPD, né, também. Imagem, marca, né? Mas Isso aí. Legal. Boa. Eu sou a Melissa, eu faço publicidade e propaganda na FEMA, sou estagiária aqui na Fomenta. E eu já vi diversos, todos vocês falaram aí, eu vi quase todos já acontecendo, porque eu vejo muita coisa de LGPD, por exemplo, em agência, principalmente, quando você tem que lidar com o seu cliente, as informações dele, toda essa parte aí, da parte de inteligência artificial também, principalmente quando você tem que criar contrato para cliente, coisa desse tipo. Eu vejo que tem acontecendo muita coisa desse tipo em agências que estão se atualizando. O ponto importante, que é voltado à sua área que a gente atua também, é o visual law. Né? Esse visual law o Cadu é bastante adepto do quê? De utilizar imagens e conteúdos ilustrativos, né, para defender o direito, para utilização em contratos. Né? A gente já utilizou e confeccionou contratos através de visual law, que são o quê? São, né, figuras e imagens para até ficar mais prático, né, o entendimento. Que é o que eu falei, né? Largar muito esse juridiquês, né? Essas palavras difíceis. Legal. Sou Fernando Dias, eu estudo na IB Morumbi, curso Big Data e Inteligência Analítica. Tem 2 meses que eu estou fazendo um curso de Full Stack na área de desenvolvimento. Eu tenho uma empresa de assistência técnica e equipamento odontológico. E meu conhecimento jurídico é meio raso. Eu fiz há uns 2 meses um curso, eu até recomendo aí a Fundação Bradesco para vocês, curso grátis, um certificado. Eu fiz Ética no Desenvolvimento de Software. Aí que eu conheci um pouco de LGPD e marco civil da internet. Foi que eu conheci um pouco e vi que é importante para a nossa área, por isso que eu estou aqui hoje. Legal. Muito bom, feliz. Meu nome é Laís, do curso de Gestão Comercial na FATEC e sou estagiária aqui na Fomenta. Então eu percebi que é muito importante, né, esse departamento jurídico e nós sempre devemos, né, nos atualizar, não é só procurar no Google, né, nas coisas e tal. Eu aprendi muito. Legal, feliz. Eu não conheço, hein? Eu vou com aquele cara lá pra fazer você acordar cedo. Aí, ó, ocupado ali, ó. Você tá acordando cedo, pode xingar ele. Rapaz, você conseguiu um negócio difícil. Eu venho provocando essas conversas e nós vamos provocar mais. A partir do momento que eles me chamaram para arrumar confusão, eu estou arrumando confusão. Para todo lado, eu não vou arrumar confusão, não, Serginho. Agora já estamos mais dando solução que confusão. Isso, é isso aí. Provoca mais a gente precisa começar a conversar e eu falo assim, o que é um framework? Eu sou da área de software, né? Venho da área de desenvolvimento e falo assim, você criar um framework de inovação e começar a ligar aos pontos as pessoas. E às vezes você pode ver essa sala de novo, ó, daqui, de lá, uma FATEC, a gente começa a criar pessoas, empresas, e é aos poucos que a gente vem trabalhando. Então, essa briga eu vou continuar provocando também. Daqui um dia eu chamo de novo, tá? Aproveitando que eu precisamos sentar essa semana, né, Felipe? Trabalha com a mão lá para a gente acabar de fechar. Nós vamos abrir agora uma preocupação de novo. Legal. Tá? Por isso que eu falei que eu vou encher o saco para vocês dois de novo. Porque mais tem as meninas que estão aqui, quem tiver aqui quiser, nós vamos abrir duas coisas. A pré-incubação para trazer ideias e negócios. A gente tem gente, por exemplo, o pessoal que vem falando por aí que tem ideias, então nós vamos começar a catar essas ideias e ver o que a gente pode organizar e vamos precisar de mentor. Tá? Já prepara o Os dois despertador. já estão com besteira. Já prepara o despertador. Como mentor. Por quê, gente? Mentor nas diversas áreas são juntar pessoas que começam a mentorar. Né? As meninas da LGPD, não é isso? O pessoal que está trabalhando com a LGPD, nós vamos começar agora a juntar um outro trabalho, que a gente parou um tempo lá no Fomenta Vale quando eu cheguei aqui, a gente deu uma parada em 100%, parou o sistema e começou a subir de novo. Pivotando para pivotar. Pivotando para pivotar. Eu acho que agora
Nós vamos oficializar esse grupo para ir para uma nova fase, buscar ideias para a gente começar a buscar, e depois precisa buscar financiamento. Não tem jeito, se tem dinheiro não paga nada. Mas aí tem outras conversas surgindo projetos, tem pessoas que falam, vamos buscar dinheiro, né? E aí acho que é a próxima etapa. Boa. Bem, eu sou o Felipe, eu curso Ciências da Computação na FEMA, sou estagiário aqui na Fomenta Vale e tenho um advogado na família. A gente precisou, o pessoal sindical, a gente precisou de ajuda no que aconteceu com os sindicatos, a gente precisou de um advogado e tudo mais. E eu vivenciei isso que vocês falaram hoje, que é o quê? Eu fui atrás de saber o que estava rolando no processo, procurei saber o termo técnico, como que realmente estava funcionando, qual seria o próximo passo, o que eu precisava me precaver e tudo mais. E também a questão dessa diminuição do tempo relativo da conclusão do processo, que foi um negócio que eu realmente pensei, putz, vai demorar alguns anos e tudo mais, foi um negócio muito rápido. E também a LGPD, principalmente agora na faculdade, a gente está com grande foco, a gente está estudando, a gente está vendo, que é uma coisa que vai realmente mudar o mercado de tecnologia e tudo mais, vai impactar tudo, basicamente. Legal. Na realidade, eu não vou dar para torcer, mas culpado é bem gosto, mais ou menos. Em 2018, você vai para a computação. Eu fui teimoso, eu fui para o direito. Eu fiz 3 meses. Que sofrer! Eu fiz 3 meses, direito. A partir do momento que tentaram me convencer que eu sou cartesiano demais. 1 mais 1 pode ser 3, eu falei, não é minha área. Problemas de saúde. Voltei para a computação agora. Legal. Ciência de dados, por enquanto, é o objetivo. Só Interessante. Bom, meu nome é Manuela, eu sou hoje analista de privacidade lá na área da Terenos. Então, eu lido diariamente aí com a LGPD. A gente tem aí uma parceria, né, com uma empresa, com o
avaliação, né? E você pode auxiliar na implantação dessa necessidade, que pode gerar resultados tanto rentáveis quanto... É conexão, bem interessante. Buscar desenvolvedor nós só vamos buscar. Não é? Aqui fomenta. Sou Giovana, faço parte da controladoria da Casa de Ponte. Advogada. Eu acho que a tecnologia está impactando bastante, inclusive na controladoria, igual vocês falaram, a gente conversa bastante, acho que é muito importante lá para nós e tanto para outras empresas dessa área, essa parte da tecnologia. Porque eu creio que isso é uma coisa complexa. Então, lá na área jurídica, a gente precisa de resumo fácil, de controle, para a gente poder fazer a gestão. Então, a tecnologia vem para ajudar a gente a agilizar, facilitar também o nosso lado de tarefa operacional, para a gente poder passar para os nossos diretores, em algumas reuniões, acho que facilita bastante. Só tem a acumular ajuda para a gente. Muito legal. Eu me formei com a Giovana, né, Giovana? Estudando junto. E é muito interessante, né? Que cada um. E o direito tem essas oportunidades, né? Eu do lado da controladoria jurídica e a Giovana de uma controladoria operacional dentro da empresa, né? Eu sou Felipe. Dá vergonha. Já achei que eu ia ser o único que ia levantar. Eu sou Felipe, eu sou advogado. Trabalho com a Amelie Nogueira, com a duplinha ali. E assim, né, eu sou entusiasta da matéria. Acho que é muito importante o debate sobre esse assunto. Até porque eu acho que a evolução social, do pensamento social, envolvendo tecnologia, é muito importante e isso repercute de forma direta no direito também, né? E a importância de nós termos um local como esse, né? Que por mais que nós estejamos aqui, né, não com muitas pessoas, eu acho que isso, né, não tem relevância. É óbvio, quanto mais a gente puder multiplicar, melhor, mas assim, o fato disso não morrer, né? Nós temos pessoas de diversas áreas aqui, mas pensando em cada local onde vocês estiverem, poder multiplicar um pouquinho das ideias que esse local aqui está provocando, né, o pensamento, já tá fazendo a diferença completamente na sociedade. Então, né, o fato de acordar cedo, primeiro que é uma coisa boa, às 5 horas eu já estou levantando. Então, não fala não dos dois ali. Mas, e assim, a satisfação minha, agora já é merchan, de ver esses dois fazendo isso aí. Porque os dois, assim, até às vezes me emociona, mas os dois foram estagiários disso. Então, assim, eles se tornaram, assim, advogados e o fato de eu vê-los hoje, assim, me emociona mesmo. Porque há 20 anos atrás, no meu escritório, fazendo 20 anos esse ano. E ver aquele sonho meu, né, de aos poucos a gente ir fazendo as coisas com dificuldade, dentro do interior, longe pra caramba da capital, ninguém acreditando nos meninos e tal. Eu vendo 2 meninos desses assim. Eu acho que tem um terceiro que não tá no meio que tá também. Tem também, mas tudo choque muito de São teve aqui, sem dúvida, tá aqui também, teve aqui, né? No ano passado, então assim, já me recuperei. Mas é importante, cara, porque assim, pra mim, ver isso acontecer, além de ser aqui no Fomenta Vale, local esse que eu sou um dos fundadores, me dá assim, me traz muita força, assim, eu fico extremamente satisfeito e entendendo quanto isso é importante, assim, né, pra gente continuar. A Manuela vai lá jogar um pouco de semente na biblioteca, que agora está com a gente aqui, né? A Casa de Ponte que está conosco desde a fundação, vocês, né, todos em cada local aí, então eu acho que é muito importante isso e vocês, meus parabéns. Bom, eu sou o Sérgio, sou também da controladoria da Casa de Ponte, formação administrativa, depois marketing, depois direito, né? E para fechar tudo isso aí, eu coloquei controladoria, né?
que é que nós vamos